Eu quero compartilhar uma palavra que pode ser, eu tenho certeza, divisora de águas na sua vida, porque é uma revelação transformadora. Eu quero falar hoje com você sobre o poder da identidade, sobre assumir a identidade em Cristo. Inclusive, com o tema, quem é você? Ou quem você pensa que é? Né? Quem é você? De verdade. Quem é você? Esses dias nós estávamos no GA, e no GA especial de quinta-feira retrasado, foi passada, não retrasada, que nós estávamos todos juntos, e em algum momento, em alguma dinâmica, era como se fosse para se apresentar, acho, alguma coisa assim, e era natural todo mundo falar o seu nome e a sua profissão. E é muito comum a gente associar a nossa atividade, a nossa profissão, com a nossa identidade, quem nós somos. Se você pergunta para alguém, quem é você? Ele vai te falar, meu nome é fulano, eu sou advogado, eu sou engenheiro, eu sou... Normalmente a gente resgata como o primeiro elemento da nossa apresentação aquilo que a gente acha mais forte na nossa identidade, ou aquilo pelo qual a gente mais se sustenta. Por exemplo, você já ouviu alguém falar assim, eu sou fulano, mãe de ciclano? É porque ser mãe de ciclano é o pilar da identidade dela, é aquilo que define ela. Ela fala, não, eu sou fulano, marido de ciclana. Ser marido é o pilar da sua identidade, e a pessoa fala sem querer isso. Não quer dizer que está errado, que vai para o inferno por isso, não. Mas isso só revela, normalmente, quem nós acreditamos ser profundamente. A nossa identidade. Eu quero que você leia um texto, a parte A desse texto, Provérbios capítulo 23, o verso 7. A parte A diz assim, porque como o homem imagina em sua mente, assim ele é. Olha que poderoso esse texto. Porque como o homem imagina em sua mente, assim ele é. Se você ler o contexto do que é que o sábio está dizendo, o contexto é sobre você estar em algum lugar com outras pessoas e na sua mente você pensar algo sobre alguém que na verdade você não tem coragem de falar. É aquele, por exemplo, alguém está comendo muito numa mesa e você, nossa, mas esse aí é guloso, né? Esse aí parece que estava preso, né? E você fala na sua mente, mas não fala em público. E o sábio está dizendo, assim como essa pessoa fala, pensa ou imagina na sua mente, é quem ela é de verdade, mesmo que os outros não estejam vendo. Esse é o sentido original do texto. Mas eu gostei dessa frase, eu quero apropriar-se dela, eu quero me apropriar dela para aquilo que, olhando para a Bíblia, nós podemos também afirmar, que é, como alguém entende na sua mente que ele é como ele é de verdade. Amém? Eu quero falar com você sobre o poder da identidade. O poder da identidade. Talvez você já tenha ouvido falar sobre aquela história da águia e da galinha. Quem já ouviu falar na história da águia e da galinha? Alguém? Algumas pessoas. Conta-se, é uma fábula africana, na verdade, que havia um fazendeiro que encontra uma pequena águia, um filhotinho de águia, e ele olha para aquela águia e fala, vou criar ela com as minhas galinhas, e pega aquela águia e bota no galinheiro. E ele começa a cuidar daquela águia como ele cuida das galinhas. E aquela águia começa todo dia de manhã a se adaptar às rotinas da galinha, a ciscar junto com as galinhas, a comer junto com as galinhas. E ela começa a crescer, aquele filhotinho, né, de águia começa a ser criado e formado, alimentado naquele ambiente junto com as galinhas. Um dia, muitos anos já, algum tempo depois, daquela águia crescer juntamente com as galinhas, ter sido moldada a viver como galinha, um biólogo está por aquelas redondezas e passa por aquela fazenda e olha aquela águia no galinheiro e fica assustado, porque ele nunca viu uma águia tão domesticada, uma águia tão mansinha, uma águia lá junto com galinha, ciscando. E aí aquele biólogo chega para o fazendeiro e fala, viu, o senhor está vendo que tem uma águia no seu galinheiro? Não, isso é uma galinha. Fala, não, senhor, é uma águia. Não, isso é uma galinha. Se eu criei junto com a galinha, ela faz tudo que a galinha faz, ela cisca igual a galinha, não voa igual a águia, ela está aí presa. Na hora que as galinhas saem ciscar, eu nunca vi ela saindo voar, para mim a águia voa, então é galinha. Mas senhor, eu te garanto, eu sou um biólogo, isso aí é uma águia. Pode ser que seja uma águia, mas vive como galinha, então para mim é galinha. Assim.
Ele, mas Senhor, nós temos que resolver esse problema. Eu falei, duvido você fazer essa águia aí virar águia de verdade, porque ela é galinha. O biólogo, você deixa eu tentar? Aí o biólogo pegou aquela águia, tirou ela do galinheiro e disse, águia, você é uma águia, os céus são teus, as suas asas são poderosas, você voa alto e rasante também, voe! Aí ele soltou a águia e a águia caiu. Ele tentou a manhã inteira, a tarde inteira ficou cansado. O fazendeiro só olhava, ih, rapaz, isso aí não vai funcionar não. Ele falou, não pode ser, isso aqui é uma águia, tem que voar, a águia tem que voar longe, voar alto. No outro dia, ele subiu no pico do galinheiro, 2 metros de altura. Subiu lá em cima do galinheiro e falou, olha águia, você é uma águia, o céu é teu, você nasceu para voos altos, essa é a tua natureza, vai! E a águia caiu. Ele ficou frustrado. No 3º dia ele diz, olha, o senhor me permite eu levar? Você pode ir junto. Eu quero levar ela no pico mais alto daquela montanha, aqui perto. Nós vamos fazer esse trajeto e eu quero fazer um teste. E ele tira aquela águia daquele ambiente, daquela atmosfera, e leva ao pico mais alto, da montanha mais próxima. E logo que ele subia, e aquela atmosfera, aquele clima muda, não tinha galinha por perto, cacarejando. A águia parece que pela primeira vez experimenta um ambiente diferente, uma atmosfera diferente, uma realidade diferente. E parece que algo dentro dela foi resgatado, que ela nunca tinha conhecido. E ela começa até a enrijecer o seu corpo, a sua postura, querendo já abrir umas asas. E quando ele leva no pico, chega no pico lá do morro, e ele pega aquela águia, e o biólogo faz a sua última tentativa, dizendo, águia, voe. Algo tinha mudado naquela águia, a sua postura, a altitude, algo mudou nela. E ela é como se ela tivesse sentido, essa é minha natureza, essa é minha identidade, é para esse lugar que eu existo. E algo mudou dentro dela, e de repente ele solta aquela águia sai voando. E nunca mais voltou para o galinheiro. É muito interessante que essa história fala sobre o poder da nossa real identidade, sobre quem nós fomos criados para ser. É só uma história. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, nós podemos ter clareza deste conceito para a nossa vida. Quem tem um RG aí? Alguém tem um RG? Aí agora, na mão. Na mão? Quem tem um RG? E quem é corajoso de me dar esse RG aqui? Tem alguém com RG aí, um registro geral? Você pode me dar? Alguém pode? Quem chegar aqui primeiro? Olha lá, a Caduela já deu o primeiro aqui, ó. Vamos lá. Não, aqui, ó, já. Obrigado, Alex. Obrigado, Cadu. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui. Ih, rapaz, está desgastado esse RG aqui, hein? Alessandra, olha só. É um RG aqui, tá bom? Todo mundo sabe o que é esse documento? Ou pelo menos acha que sabe, né? No Brasil, esse aqui é o nosso documento de identificação, registro geral. Inclusive, soube de uma notícia que teremos agora um documento único, né? Parece que em 2023, CPF e RG vão se unir, né? Será um número único. Isso é muito bom para a burocracia do país, enfim. Mas esse é o nosso RG, nosso registro de identificação, registro de identificação. Esse documento, ele tem um símbolo muito poderoso. E existem algumas coisas que esse documento nos dão que são essenciais. A principal função de um registro de identificação é garantir que você é você. Então, se alguma coisa acontecer, Deus livre e guarde, um acidente, é o seguinte, a Alessandra é a Alessandra. Como é que eu sei que a Alessandra é a Alessandra? Né? A Alessandra Bordignon, é assim que fala? É francês isso aqui, né? Bordignon. Italiano? Olha só. Alessandra Bordignon. Como é que a gente sabe que a Alessandra é a Alessandra? Alguns elementos são importantes. Primeiro, tem que saber que a Alessandra deste RG é a mesma que aquela, porque aonde ela nasceu, está escrito aqui onde ela nasceu. Um dos elementos mais importantes é a naturalidade. A naturalidade, de onde você vem. Onde você nasceu? Onde você nasceu é muito importante. Para um RG, saber onde você nasceu é muito importante.
Então, eu já sei que a Alessandra é a Alessandra mesmo, porque aqui está dizendo que ela nasceu em Toledo. Você nasceu onde? Em Toledo. Então, opa, bateu duas informações. É a Alessandra Bourdignon e nasceu em Toledo. Se tiver outra Alessandra Bourdignon que nasceu em Toledo, nós temos um problema, a gente precisa de um outro elemento. Qual outro elemento importante no RG? Filiação. Data de nascimento é importante também, mas eu quero o que distingue, filiação. Aí a gente começa a separar. Porque não só basta saber que a Alessandra e a Alessandra nasceu em Toledo. Mas se houver outra, eu preciso saber quem são os pais dessa Alessandra. E se o que o documento diz é coerente com os pais que ela tem, opa, nós temos mais garantia que ela é ela. Então a filiação é o segundo elemento de identidade, que é muito importante. A natureza, a naturalidade, onde nasceu, de onde ela veio. A filiação revela sua origem de descendência. E existe também um outro importante elemento. Digamos que tem uma outra Alessandra Bourdignon que nasceu em Toledo, com a mesma data de nascimento, e tenha nome de pais parecidos, ou iguais. O que é que faz? Para tirar teima. O que é que faz, gente? A digital. Como é seu nome? Fala bem alto para todo mundo ouvir. Davi, você matou a charada. A digital. Olha só. Por que além de todas essas informações tem um dedão aqui, ó? Que na verdade é um dedinho, né? Você era novinha aqui, o que é? Adolescente, né? Uns 10 aninhos, aí, ó. Um dedinho aqui. Agora, existe uma marca aqui, carimbada nesse documento, que por mais que existisse outra Alessandra Bourdignon, nascida em Toledo, filha também de um João Batista e de uma Laís, o dedo aqui é só dela. Porque existe um elemento importante na identidade, que é a singularidade, que é dizer que só você é você, e que ninguém mais é, que você é um indivíduo singular. E sabe o que é precioso, Alessandra? Muito obrigado. Sabe o que é precioso nisso? Quando você olha para a palavra de Deus, nós temos os mesmos elementos de identidade. Preste atenção, olha o que a palavra de Deus diz. Ei, você sabia que você tem uma natureza em Cristo que não é dessa terra? Quem sabe qual é a sua naturalidade espiritual? O céu, meu irmão. A nossa pátria é o céu, a nossa natureza é a cidade celestial. Nós não somos dessa terra, nós somos forasteiros deste mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. A nossa natureza é celestial. Segundo, a nossa filiação. A nossa identidade espiritual é marcada por uma filiação eterna, que é o próprio Pai. Ele é, nós somos imagem e semelhança do Criador. Nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Ele é o nosso Pai. Terceiro, a nossa singularidade. Olha o que diz a palavra de Deus no Salmo 139. Diz que nós fomos criados de uma forma especial e admirável. Nossos dias estão escritos em seu livro e fomos planejados antes da fundação do mundo. Mas há algo muito interessante numa identidade. A identidade, o registro, esse documento, assim como na vida civil, no mundo espiritual também, esse documento te dá acesso. Ele te permite viver uma vida como cidadão. Sem identidade, você não consegue fazer muitas coisas básicas. Eu lembro que eu nasci na Argentina, né? E até os meus 18 anos de idade, eu ainda não tinha... Eu vim para o Brasil com 9. Então, eu fiquei, assim, praticamente 10 anos com o documento argentino. E minha família se virava, conseguia ir no posto de saúde, conseguia... Mas chegou uma hora que eu precisei cursar a universidade e eu vou fazer a minha matrícula. E o MEC exige o documento de identificação brasileiro, não tinha jeito. Eu precisava de uma identidade. Porque sem aquela identidade eu não teria acesso. Sem identidade, diga comigo, sem a identidade eu não tenho acesso. Eu sendo eu, sem a minha identidade clara para aquelas pessoas, eu não poderia desfrutar daquilo que era direito meu. Mesmo sendo direito, eu não poderia desfrutar porque eu não tinha a identidade correta. E foi aí que eu precisei entrar no meu processo de nacionalidade, onde eu fiz, e aí eu fiz a minha identidade, e eu pude fazer minha matrícula na universidade. Agora, preste atenção, da mesma forma, muitos aqui acreditam em Deus, mas não desfrutam de todas as suas promessas, e não sabem por quê. O segredo para experimentar e desfrutar tudo que Deus tem para a sua vida está na clareza da sua... O quê? O quê, gente?
identidade, é em saber quem você é, que direitos você tem e viver caminhando sobre essa identidade. Tem alguém me ouvindo aqui? Ou seja, ter clareza do que é ser um filho de Deus, como viver como um filho de Deus e viver sobre esses direitos espirituais. Sabe o que era poderoso na vida de Cristo? Eu quero te dizer algo que é transformador. O grande segredo da vida de Cristo, da forma como ele vivia nessa terra, a autoridade, o poder, sabe, que ele caminhava, estava não somente no fato dele ser filho de Deus, e nem somente em ele ser cheio do Espírito Santo, porque essas coisas estão todas interligadas também, mas principalmente na consciência de identidade que ele tinha. Jesus andava, caminhava e vivia como ele vivia, com aquela autoridade, com aquela convicção, com aquela coragem, porque ele sabia quem ele era. Tanto é que, quando se inicia o seu ministério, quando ele inicia a sua jornada aqui, a primeira coisa que Deus fez questão de fazer é dar clareza a Jesus de quem ele era. Me acompanha aqui biblicamente para você entender o quanto isso não é uma aleatoriedade, o quanto há uma lógica bíblica para isso. Mateus, no capítulo, Lucas, você pode acompanhar no capítulo 4, você vê a tentação de Cristo. E quando ele é tentado por Satanás, você precisa entender o seguinte, a Bíblia diz que quando chegou a hora, deu os 30 anos de idade, Jesus é levado ao deserto para ser tentado, amém? E quando ele é levado para o deserto para ser tentado, preste atenção nisso que é muito importante, neste momento, ao fim dos 40 dias de jejum, a Bíblia diz que Satanás aparece para ele. E Satanás faz algumas tentações a Cristo. Ele faz algumas tentações. E todas as tentações começam com uma pequena frase. Quem sabe qual é? Se você é filho de... Abre aí a sua Bíblia se você quiser. Olha só o que Satanás diz. O diabo levou... Perdão, aqui no versículo 3. O diabo lhe disse, se és filho de Deus. Ei, presta. Se és filho de Deus, manda essa pedra se transformar em pão. A primeira coisa que Satanás faz, questionar a identidade de Cristo, fazendo que ele viva algo distorcido a partir daquilo que ele sabia. A distorção da identidade é a primeira coisa que Satanás quer fazer na sua vida, porque quando ele distorce a consciência de quem você é, ele destrói e rouba tudo que você tem direito espiritual. Tudo aquilo que é teu em Cristo Jesus é perdido quando você não tem clareza de quem você é. E a compreensão errada de quem você é também. Por isso que, preste atenção, ele diz, se você é filho de Deus, transforme a pedra em pão. Entenda, ele parte de uma premissa verdadeira, mas de uma ação que o filho de Deus não faria. Ei, alguém está me acompanhando aqui? Ele parte de uma premissa verdadeira. Ué, você não é o filho de Deus? Então transforma o vinho em pão, a pedra em pão. E ele distorce isso. Aí depois ele faz o seguinte, levou ao lugar mais alto, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo, ele disse, te darei toda a autoridade, todo o esplendor, porque me foram dados, e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. E Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor seu Deus, só a Ele prestarás culto. Essa foi a segunda. E aí a terceira, ele diz, olha, o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo, e disse, se és filho de Deus, de novo, questionando a identidade de Cristo, trazendo confusão em relação a quem ele era. Diz, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. E Jesus respondeu, dito está, não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou na ocasião oportuna. Agora presta atenção, imediatamente, Jesus inicia o seu ministério. E o primeiro passo após ser tentado, alguém sabe o que Jesus faz? Ele se batiza. Ele se batiza por João Batista. Para começar. E no batismo acontece algo. Existem 2 registros bíblicos apenas no Novo Testamento em que Deus fala audivelmente no Novo Testamento. Existem apenas 2 momentos do Novo Testamento inteiro em que Deus fala.
E os dois momentos são, primeiro, o batismo de Jesus, onde, quando Jesus se batiza, a pomba vem sobre ele, e uma voz do alto fala ao ponto que todos puderam ouvir: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A identidade de Cristo é reforçada para que todos saibam e para que o próprio Cristo saiba algo que o diabo colocou em xeque, dizendo: você é o meu filho, esta é a tua identidade. E é com essa identidade que você precisa caminhar por aí no mundo fazendo o que eu te chamei para fazer. O segundo momento, Mateus 18, no Monte da Transfiguração, onde Jesus vai orar e Pedro, Tiago e João estão com ele, e eles veem Elias e Moisés aparecem, e Pedro fica extasiado com aquilo, quer montar uma barraca, né, para que eles durmam lá e passem a noite lá. E Jesus está glorificado, ele é transfigurado. Algo acontece com ele, um brilho, e naquele momento, que é a segunda vez em que Deus fala no Novo Testamento inteiro a mesma frase: este é o meu filho. Os dois momentos, durante toda o registro neotestamentário, em que a voz de Deus se ouviu, foi para afirmar a identidade de Jesus. Quem acha que identidade é importante? Quem entendeu agora que identidade espiritual é importante? Levanta a mão. O próprio Cristo precisou disso. O próprio Cristo precisou, Deus sabia que ele precisava ouvir do próprio Pai: olha, você é o meu filho, não troque uma vida que eu não te dei. Não troque a vida ou as coisas que este mundo pode te oferecer, que não são de acordo com quem você nasceu para ser. Não permita que o que você passe mude quem você é. Não permita que as experiências que você passar a viver a partir de hoje, traição, calúnia, injúria, comece a mudar algo em você que eu não te criei para ser. Eu te criei para ser filho de Deus e para andar nessa terra como filho de Deus. Nem as traições, nem as calúnias, nem as mentiras das pessoas, ou sejam quais forem as experiências que você viver, Jesus, isso não pode mudar a sua natureza. Essa é a sua identidade. Não deixe ninguém mudar isso. Era isso que Deus estava fazendo. Agora, se foi importante para Jesus, quanto mais para mim e para você. Talvez você tenha uma vida cristã e nunca teve clareza de quem é. Talvez você ache que você é um cristão e isso é suficiente para te definir. Muito mais do que cristão, você é filho de Deus. Agora, qual é o nosso problema? O nosso problema é que a nossa identidade foi quebrada, foi rompida, foi distorcida. Isso em dois momentos. Primeiro, existe uma quebra de identidade na nossa própria natureza, fruto do pecado original. O pecado roubou a nossa identidade de filhos de Deus. Nós nascemos bastardos, nós nascemos como rejeitados, nós nascemos destinados ao inferno pelo pecado original de Adão. E isso quebrou a nossa identidade. Nós não somos filhos de Deus de natureza. Isso nos foi roubado. Nós somos pecadores. Nós nascemos em pecado, o próprio salmista diz: em pecado fui concebido. É assim que nós somos. Existe uma primeira quebra de identidade, que é a quebra de identidade da própria natureza pecaminosa que nós temos. Mas existe uma outra, que é aquela que é construída ao longo da nossa vida, que é o esforço de Satanás de distorcer quem você poderia ser em Cristo, construindo em você manchas de vida, problemas, traumas, dificuldades, experiências que roubem quem você foi criado para ser. Para quê? Ei, preste atenção. Quando te for dada a oportunidade de se tornar um filho de Deus, você duvide que possa ser. Ei, alguém está me ouvindo aqui? Por isso que existem tantos cristãos que vivem ainda escravizados por um monte de coisa. Porque mesmo que tenha crido em Deus e na mente acreditado na obra de Jesus na sua vida, ele ainda não creu de verdade. A identidade dele já foi tão formada, tão moldada, que ele acredita mais em quem ele pensa que é do que quem Deus diz que ele agora é. Alguém está me acompanhando aqui? Conta-se que se você pega um elefante pequenininho, filhote, e amarra a perna dele, você amarra a perna do elefante, e você amarra ela num toquinho, que seja um pouco mais pesado que ele, logo no primeiro momento de vida, quando ele vier a este mundo e tentar se mover, e aquele toco pesar, e ele vê que ele não consegue, ele vai tentar algumas vezes e vai parar, porque ele está preso, a perna dele está presa. E se você soltar aquele cabo e ensinar ele que agora ele pode andar,
e depois amarrar no toco, e você fizer isso poucas vezes, ele rapidamente aprende que quando a perna dele estiver amarrada, ele não consegue andar. Alguém está me acompanhando aqui? A questão é que esse elefante cresce, e ele passa a ter toneladas, e uma força descomunal, não somente para carregar aquele toco, como para derrubar uma parede. Só que os cuidadores não precisam amarrar um elefante em algo mais forte que ele. Apenas colocando uma corda na perna dele, amarrado em qualquer pauzinho, em graveto, o elefante não se move, mesmo tendo força para romper com aquilo. O que aconteceu? Condicionamento de identidade. A identidade dele foi roubada, a sua natureza foi roubada, porque condicionaram ele a acreditar ser algo que ele não é. Alguém está me acompanhando aqui? Isso acontece o tempo todo com a nossa vida. Satanás aprendeu a estratégia do elefante, fazendo com que nós fôssemos moldados a viver uma vida que nós não fomos criados para viver. E a gente passa a acreditar mais naquilo que as experiências nos deram, do que aquilo que Jesus diz que nós somos. E aí a nossa identidade é roubada. E mesmo entregando a vida a Jesus, muitos não conseguem viver libertos. Por isso, preste atenção que Gálatas, e a mesma coisa que em 1 Pedro, o apóstolo Pedro fala, 2 Pedro, perdão, no capítulo 1, ele diz, olha, em Cristo nós temos todas as gloriosas promessas, elas já são nossas. É isso que está escrito em 2 Pedro, capítulo 1, no verso 3 em diante. Não, nós já recebemos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Ou seja, eu e você já temos tudo o que precisamos. Não nos falta nada, existe plenitude de vida. Saúde, paz, alegria, esperança, riqueza, prosperidade, bonança. Os céus já são nossos por aquilo que Jesus fez. Porém, em Gálatas, Paulo explica o que acontece. Gálatas capítulo 3, o final, junto com o capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: quando o filho não é maduro, ele de nada tem de diferente do que o escravo. Porque mesmo sendo filho, ele vive como escravo, porque ele ainda não tem maturidade. Eu vou te explicar o que Paulo está dizendo. Existe uma pessoa que ela é herdeira do seu pai. Ele é filho, ele tem direito a milhões de herança. E naquela casa trabalha um escravo. Um escravo. Ele é um escravo. Aquele escravo, ele até mora na casa, mas ele não tem o dinheiro do pai. Ele pode até comer um pouco da comida, mas a comida não é dele. Ele não tem controle sobre o que acontece, ele é preso, ele é escravo, ele não tem controle sobre a própria vida. Ele é um escravo. Olha o que Paulo está dizendo. O filho, que é dono de tudo, enquanto não for maior, ele não tem diferença alguma do escravo, porque por mais que ele esteja na casa, ele ainda não tem direito a tomar o que é seu, mesmo desfrutando um pouco daquilo, mas não é dele. E o que determina se aquele filho, ele passa a viver não mais como escravo, e sim como filho, que é a sua identidade, é o nível de maturidade. E maturidade que Paulo está dizendo é o nível de consciência transformada, de compreensão de quem ele é, sobre quem ele é. Eu não sei se vocês estão me acompanhando aqui, meu irmão, sobre quão poderoso isso é. Eu vou te explicar. É por isso que tem filho de Deus que ainda sente culpa por pecados já cometidos. É por isso que existem filhos de Deus que entregaram a vida a Cristo, que são escravos da amargura e do rancor e da falta de perdão. Por isso que existe filho de Deus que vive escravizado por vícios, por adicções, por mau hábitos. É por isso que existem filhos de Deus que já entregaram a sua vida a Jesus e não têm a vida transformada, porque ele ainda não tem total compreensão de quem ele é realmente aqui dentro. No final das contas, quando ele está diante do pecado, mesmo ele achando que é filho de Deus, ele ainda acha que ele é escravo daquele vício. Por isso que ele não consegue resistir. Mesmo sendo um filho de Deus, ele ainda acha que não consegue tomar decisões corretas, que é mais forte do que ele, que é incontrolável, que é isso, que é aquilo outro. É que a mente dele ainda está apropriada por uma identidade distorcida. A coisa mais astuta que Satanás fez foi plantar na tua intimidade, na tua natureza, no mais profundo do teu coração, uma compreensão errada sobre você mesmo.
porque ele te escraviza o resto da sua vida, mesmo você entregando a vida a Jesus. Eu vou te dar alguns sintomas de que a tua identidade está distorcida, de que você caiu, de que você teve uma queda, baixa autoestima, autocomiseração o tempo todo se vitimizando, ai, coitado de mim, mas também ninguém liga para mim, mas tudo dá errado para mim, só eu, todo mundo está dando certo, só eu que não fui tirar férias esse final de semana, só que, ó céus, a vida, o mundo está contra mim, só o meu carro quebra, uma necessidade de aprovação extrema, pessoas que têm alta necessidade de aprovação. Escute, existem dois tipos de pessoas que você pode confundir. Uma, você acha que não, aquela pessoa é muito segura. Existem pessoas que têm um ar altivo, confiante, ombro para trás e anda de cabeça erguida, que é mais escravo de aprovação do que outro que às vezes é um pouquinho mais simples. Necessidade de aprovação é aquilo que a pessoa tem que... O que faz ela fazer o que faz é muito mais para agradar as pessoas ou alguém do que convicção própria. Necessidade de aprovação são aquelas pessoas que estão o tempo todo pensando o que é que vão pensar, o que meu marido vai pensar, o que minha esposa vai pensar, o que meu pai vai pensar. E existe algo saudável, existe um nível saudável de expectativa naquilo que os outros pensam de você, que é o amor. Que é pensar, poxa, como é que o meu irmão vai ver isso? Isso o escandaliza? Não. Vocês estão entendendo? Existe uma expectativa que a gente tem que ter em relação ao que os outros veem, que é o amor. Que é, poxa, eu não vou falar isso porque vai ofender minha esposa. Não, isso vai envergonhar fulano. Não, aí tudo isso é saudável. Mas necessidade de aprovação é aquilo que te escraviza. Você está o tempo todo. Eu vou ou não vou, dependendo do que o outro pensa. Aí essa roupa, como é que vão pensar de mim? Será que eu invisto na minha família, os meus pais, E está o tempo todo sendo movido pela opinião das pessoas. Isso escraviza e a pessoa não sabe. Existe dentro dela uma necessidade extrema de ser aprovado. A raiz disso, normalmente, é através de uma experiência de rejeição. Quando você passa por experiências de rejeição, especialmente na infância, o nível de necessidade de aprovação fica muito alto. E aí, naquele momento, Satanás roubou tua identidade, distorceu ela, e você vive um escravinho dele a vida inteira. Você percebe essa necessidade de aprovação em vários aspectos. Pessoas extremamente submissas, pessoas que passam do limite na submissão. Eu não estou falando daquela submissão provocada pela humildade no espírito. É aquela passividade, não conseguir afirmar as suas convicções, dizer o que pensa, ser assertivo. Sabe, tá o tempo todo, desculpa, sabe, para baixo. Eu quero que você entenda qual é o nível de assertividade em amor bíblico. Jesus, olha para Jesus. Quem aqui vê na Bíblia, em algum momento, Jesus se abstendo de falar o que ele deveria falar, pensando no que os outros iam pensar? Ele falava mesmo. Mas isso não é ter falta de amor, ser grosso, não é nada a ver. Existe uma assertividade de amor, que é não esconder a verdade das pessoas, por achar que elas vão te rejeitar, se ouvirem a verdade. Necessidade de aprovação. Orgulho excessivo, se tornar uma pessoa fechada. Normalmente, pessoas muito orgulhosas e fechadas aos relacionamentos, são pessoas que têm a identidade distorcida. São pessoas que são escravas do diabo e nem sabem. Isso tem um efeito paradoxal, porque ela se fecha para o mundo, ela se fecha para Deus, ela se fecha para as pessoas. Falta de confiança nas pessoas. Normalmente, quem teve a identidade quebrada tem dificuldade de confiar nos outros. Normalmente, quem teve a identidade roubada tem dificuldade de confiar nas pessoas. Ela tem o tempo todo medo de que vão aferir, de que vão atrair, de que vão rejeitar, como em algum momento alguém fez. E ela esquece que ela é filha amada de Deus, aceita, abraçada, perdoada. Ela está o tempo todo vivendo com aquela identidade. Carência emocional excessiva. Precisa de um afago emocional o tempo todo. Todo mundo gosta de elogio. Quem gosta de elogio aqui? Levanta a mão. Mas sabe aquela necessidade excessiva de ser elogiado? De ser aprovado? De ser... não falou que ficou bom. Ele fica lá incomodado. Você não gostou? Não, gostei. Mas você não falou nada. Sabe? Uma coisa é uma vez ou outra, mas é o tempo todo. Essa pessoa ela tem uma necessidade de ser abraçada emocionalmente o tempo todo, sabe? O tempo todo. Isso, normalmente, é identidade quebrada. Pessoas, normalmente, que passaram por experiências de rejeição, sofrem com isso. Elas buscam, na vida adulta, aquilo que elas não tiveram na infância.
Porque às vezes não tiveram um pai que a aprovasse, uma mãe que a aprovasse, ela está esperando agora do marido, dos amigos e tudo mais. Ela fica nessa carência emocional excessiva, buscando nossa, como você é legal. Ai, eu sou legal. Mas Deus diz que você é legal e você não acredita. Tem que vir do outro. Identidade distorcida, insegurança extrema. Viu? Vem aqui, você fala aqui um negocinho para mim. Ai, meu Deus, será que eu falo? Será que eu... Ai, não, eu tenho vergonha. Excesso de timidez. Insegurança, medo de tomar iniciativas, medo de tomar decisões, medo de fazer coisas. Ai, vai dar errado. Ai, não, eu não sei. Ai, será que vai dar certo? Essa insegurança extrema. Ira e descontrole. Acredite que eu vou te dizer. Pessoas muito iradas, além de temperamento, existe um elemento chave. Ela não tem convicção de quem é e não tem segurança de identidade. Por isso que ela precisa recorrer à ira para se afirmar para os outros. Porque o que ela mesma sabe sobre ela mesma não é suficiente. E ela precisa afirmar isso com agressividade, com ira. Vou te dar um exemplo. Se alguém ofender minha mãe, isso não me incomoda. E eu te digo literalmente, não só porque eu sei quem é minha mãe, como eu sei quem eu sou. Agora, se isso te incomoda muito, não é porque você acha que o que a pessoa diz sobre sua mãe é verdade, é porque você não tem convicção de quem você é em Deus. E isso mexe com a tua identidade e você extravasa. Pessoas muito iradas, elas estão precisando afirmar que elas são o tempo todo, porque elas são inseguras. O recurso da ira, o recurso da insegurança, normalmente é a ira. E a falta de convicção é gritar, é extrapolar, é se extravasar. E eu estou falando daquilo que vai além do temperamento. É aquilo que é por falta de convicção e de segurança espiritual. Meu irmão, quando você é seguro em quem você é em Cristo, nada neste mundo te abala. E eu não estou exagerando, não. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Jesus Cristo está ensanguentado, com a coroa de espinho, açoitado, cuspido na cara, diante dos seus acusadores, e eles dizem: ei, quem você é? Você é o Filho de Deus? Você que está falando. Em nenhum momento ele precisou recorrer a provar para os outros algo que ele sabia que ele era. Em nenhum momento você vê Jesus tendo que se defender. Porque ele sabia, isso bastava. Agora, Ronan, por que você está me ensinando isso? Por que você está compartilhando isso? Meu irmão, a maior estratégia de Satanás para a sua vida, para que você não viva plenamente o que Deus tem para você, é você nunca ter convicção de identidade. Normalmente ele distorceu ela através das tuas experiências de vida. Eu vou te dizer algo tremendo sobre identidade. Todo mundo tem uma compreensão sobre si mesmo. Se eu perguntar quem você pensa que você é, em todos os aspectos, todo mundo terá uma conclusão. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. E nós temos uma capacidade mínima de nos descrever. Você consegue descrever a você mesmo? Se eu pedir, faça uma descrição emocional sua. Todo mundo aqui, alguma coisa vai falar. Eu sou isso, eu sou assim, eu sou assado. Agora, escute o que eu vou te dizer. 99% da descrição que você faz sobre você mesmo, ou seja, da resposta que você dá sobre quem você é a imagem que você vê em um espelho. Entenda o que eu vou te dizer. Ninguém consegue enxergar a si mesmo. Ninguém. Nesta metáfora que eu estou fazendo. Você só consegue enxergar a você fruto de um espelho que você vê. Estão me acompanhando aqui? Então imagine que você... E na verdade é verdade isso, né? Nós não conseguimos nos enxergar. Já percebeu que você nunca viu o seu próprio rosto? O que é que você vê? Você vê um reflexo num espelho ou uma captação de uma imagem de foto ou vídeo. Mas ninguém nunca viu o seu próprio rosto. Concorda comigo? O que você vê é o reflexo de um espelho ou a projeção de algo, mas não aquela realidade. Rony, você está viajando, me acompanhe, isso vai libertar a sua vida. Tudo que você vê sobre você, na verdade, é um reflexo de algo que está te mostrando. E esse espelho, esse reflexo, no que diz respeito à nossa identidade, é o que as experiências e as pessoas que passaram na nossa vida nos disseram que nós somos. Se as experiências que eu tive e as pessoas que passaram na minha vida disseram que eu estou seguro,
que eu sou protegido, que eu sou amado, de que eu tenho valor. Ei, estão me acompanhando aqui? De que eu sou importante. Eu consigo enxergar no espelho da vida isso. Mas se na minha vida o espelho nunca me mostrou que eu tenho valor, pelo contrário, eu fui doado para adoção quando eu tinha tantos meses. O meu pai saiu de casa com tanto... minha mãe já disse que não sabia onde estava com a cabeça quando permitiu eu ter nascido. Coisas que todos aqui podem ter passado. Se a vida te mostrou que você não tem valor, se a vida ou as pessoas te falaram que você é rejeitado, se a vida ou as experiências das pessoas te falaram que não dá para confiar em ninguém, ei, alguém está me acompanhando aqui? Se a vida e as experiências te falaram que todo mundo te passa a perna porque você é um bobão, se a vida te apresentou uma imagem sobre você que foi muito reafirmada, aquilo que você vê é o que você vai adotar para a sua vida de quem você é. Assim como um homem imagina em sua mente, ele é. O que é a identidade em Cristo? É quando a obra de Cristo na cruz assume o lugar do nosso espelho. E o espelho que eu olhava para enxergar quem eu era, ele é quebrado. Pau! Quebra o espelho. Morreu. Eu agora não consigo ver quem eu sou fruto das minhas experiências mais. Aquela imagem foi quebrada. O Ronan rejeitado, o Ronan sem valor, o Ronan morreu. O Ronan burro, o Ronan falido, o Ronan incapaz. Porque são essas coisas que nós definimos sobre nós mesmos. É ou não é? Pega uma pessoa que já teve várias frustrações amorosas. Chega uma hora que ela fala, eu sou um fracasso amoroso. Pega uma pessoa que já faliu financeiramente. Ela fala, eu não estou para o negócio. Dinheiro não é comigo. Eu estou fadado a ser um... E essas coisas vão formando a nossa identidade. Agora, quando você entrega a sua vida a Cristo, aquele espelho é quebrado. E agora, ao invés do espelho, você tem uma cena. Qual cena é? Qual é a cena? Cristo crucificado. E, refletindo da cruz, o que Deus diz sobre você. O que Deus diz sobre você? A verdade daquilo que Deus diz sobre você. Eu posso dizer, ou te lembrar algumas coisas que a Bíblia diz sobre você, que Deus diz sobre você. A palavra de Deus diz que você já foi aceito. Você já foi aceito. João capítulo 1, versículo 12 diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. A Bíblia diz que você é capaz. Diga comigo, eu sou capaz. Olha o que a Bíblia diz, Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece, Cristo. 3, olha o que a Bíblia diz sobre você. Você não é um acidente. Teus pais podem não ter te planejado, mas Deus te planejou. Existem pais por acidente, mas nunca filhos por acidente. Você não é um acidente. Talvez os teus pais falaram, olha, você é indesejado, você veio ao mundo sem querer, aconteceu, você foi um fracasso, mas está aí agora, e você carrega isso na sua vida. Teus pais podem ter falhado, mas Deus não falhou em permitir você nascer. Você é fruto do plano de Deus. Salmos capítulo 139, versículo 15 e 16 diz assim, meus ossos não estavam escondidos de ti quando no secreto fui formado, entretecido nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos em teu livro antes deles existir. Você não é um acidente. 4, você tem valor. Você tem valor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 ao 20 diz assim, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês e que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. O preço da obra da cruz foi caro. E por último, 1 João capítulo 5, versículo 17 diz assim, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Diga assim comigo, eu estou protegido e guardado por Deus. Não, acreditando, meu irmão, eu estou protegido e guardado por Deus. Meu irmão, essa é a tua identidade. Você é filho amado de Deus, é em Cristo Jesus, e ninguém pode roubar isso de você. Tem alguém aqui, talvez, sofrendo,
Alguém já enfrentou uma batalha financeira aqui? Alguém? Existe algo que é muito difícil de entender. Mas a Bíblia diz literalmente, num contexto sobre finanças, que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Essa deveria ser a nossa identidade. Quando nós não experimentamos a prosperidade, é porque ainda há algo na nossa identidade que tem bloqueado o que Deus já nos diz que somos. Existe algo que nos impede a lidar com o dinheiro como filhos prósperos de Deus. Você sabia que às vezes o bloqueio de escassez faz com que você não consiga lidar com o dinheiro com o valor que ele tem? E o problema da escassez como identidade é que você não consegue desfrutar da prosperidade de Deus na sua vida. Emocionalmente, quando você não tem consciência de identidade, você vira escravo emocional da vida e das pessoas. E vira um fardo emocional. Não tem nada pior do que ter que carregar alguém que não é seguro em Cristo. É um peso. É difícil, porque a pessoa é insegura, está o tempo todo para baixo, está o tempo todo, sabe? E por isso que eu estou querendo te dizer, meu irmão, está na hora de você ser livre. Está na hora de você assumir quem você é. Se Jesus já disse que você é tudo isso, por que você ainda insiste em viver desconforme? Ei, a gente precisa literalmente levantar a cabeça, espichar os ombrinhos para trás e viver como filho de Deus. Guardado, protegido, amado, já perdoado. Nenhuma acusação há para os escolhidos de Deus. Se é Jesus Cristo, se é Deus, o próprio Deus que os justifica. E quem nos condenará? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, daquele que está em Cristo Jesus. Ei, meu irmão, você é filho de Deus. Tem alguém me ouvindo aqui? Por que você está com a cabeça baixa assim para a vida? Por que você acha que vai te faltar? O próprio Jesus disse, ei, vocês são bobinhos. Se o Pai cuida dos passarinhos, da planta do campo, quanto mais não cuidará de vocês. Vocês que são maus pais, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará a vocês. Por que você está preocupado? Por que você está angustiado? Por que você tem tanto medo? Por que você é tão inseguro? É porque alguém te deixou cair na vida. E essas experiências falam mais alto do que o próprio Deus diz. Será que eu e vocês estamos precisando que Deus apareça como foi para Jesus e fale, oh, você é o meu filho amado? Mas pode ser que aconteça, mas eu acho que Ele não vai fazer. Por isso que Ele deixou a sua palavra. A palavra é a voz gritando de Deus, você é filho amado, eu te amei, eu dei minha vida por você. Esse é o teu valor, esse é o teu valor. Os outros podem não te tratar como você é, mas Deus já te tratou. Você vai viver conforme o que os outros dizem ou o que Deus disse? Ah, meu pai me tratou assim, minha mãe fez assim, mas teu pai caiu também, teu pai também ele é vítima de uma identidade distorcida. Agora, para de acreditar no que teu pai falou ou fez e passa a acreditar no teu pai celestial. Ah, mas um dia, um separou de mim, 2 separou de mim, 3 separou de mim. Ah, meu irmão, minha irmã, quem é que Deus diz que você é? Essa é a verdade da vida. Essa é a tua identidade. E quando nós temos uma identidade, nós temos acesso. Quem lembra do RG? A nossa identidade é que nos permite acessar as promessas de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Vocês já foram detentores, ou são detentores por direito das promessas e da herança divina. Mas agora vocês terão que acessá-las através de clareza de identidade. Isso se acessa espiritualmente. Fique em pé. Para aqueles que querem ser filhos de Deus, amados, vivendo através dessas convicções. Tem filho de Deus aqui? Tem? É isso que você é. Não permita Satanás roubar isso. Rona, mas eu não sei se eu sou. Chegou a hora de tomar sua decisão. Entregue sua vida a Cristo e diga, Senhor, seja meu Senhor e Salvador. A Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, e essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Somos guardados e protegidos por Ele, e o maligno não nos toca. Olhe aí onde você está e peça, Senhor, restaura a minha identidade, renova a minha identidade, volta-me a fazer acreditar em quem o Senhor diz que eu sou, e não quem eu penso ser. Não deixa as experiências da vida ditarem a minha imagem, a minha identidade. Eu quero parar de olhar pelo espelho da vida e começar a olhar, Pai, aquilo que a Tua palavra reflete sobre mim. Eu quero ser quem o Senhor me criou para ser.
Ore aí no seu lugar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, onde a nossa identidade é renovada e resgatada, onde nós somos levados a viver, Pai, através de uma verdade que vem de Ti, que provém de Ti. Ajuda-nos, transforma-nos, Pai, para que possamos ser segundo a sua imagem e semelhança, segundo o propósito pelo qual nós fomos criados. Queremos viver a nossa identidade plenamente, Pai. E que cada um aqui levante a cabeça e passe a viver nas suas relações, nos seus relacionamentos, na sua vida, com tudo que vier às suas mãos para fazer, Pai, segundo quem eles são. Filhos amados de Deus, resgatados, abraçados, perdoados, transformados, empoderados, cheios do Espírito Santo, justificados, livres da culpa, Pai. É isso que nós somos e é assim que nós queremos viver, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem filho de Deus aqui? Diga amém.